Nesta quarta-feira da primeira semana da Quaresma, o grande tema que a liturgia da palavra nos apresenta é o da conversão. Nós temos uma leitura do livro de Jonas, o Salmo 50, que está nos acompanhando durante toda esta Quaresma, e o capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. Vamos entender melhor o que é a conversão aos olhos de Deus e como aplicá-la hoje em nossa vida. No capítulo 3 de Jonas, nos versículos 1 a 10, Deus mesmo se dirige a Jonas, dando a ele o trabalho de profeta, e pede que ele vá a Nínive. Nínive era a capital da Assíria, um reino importante na época, mas também imperialista, opressor, um lugar que tinha se tornado muito complicado pela tirania do seu governo e pela forma como os ninivitas, considerados estrangeiros pelo povo de Deus, viviam. Veja o conteúdo do anúncio de profecia de Jonas. Nínive será destruída. Para que a destruição não acontecesse, era necessária a conversão. Veja que dinâmica interessante. Os ninivitas acreditaram em Deus. Aceitaram fazer jejum, se vestiram de sacos, a pregação chegou até os ouvidos do rei, se levantou do trono, depôs o manto, vestiu-se também ele de sacos, sentou-se em cima de cinza. Deu um decreto a todo o reino do jejum, mas sobretudo os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus, assim, talvez volte atrás para nos perdoar. E veja como se conclui a leitura. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, suspendeu o mal que havia ameaçado fazer e não fez. A profecia deu certo. Quais são as duas atitudes de um profeta? Anunciar e denunciar. Anunciar o bem, a graça, a misericórdia de Deus, a potência do amor de Deus, e denunciar os comportamentos desviados, o mal, a corrupção, a violência, os pecados todos. Anunciar também a incoerência de vida, especialmente no que diz respeito à religião. Diante da mudança da conduta desse povo, Deus desiste do castigo merecido. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, nos versículos 29 a 32, Jesus faz um interessante discurso retomando justamente a situação de Nínive. Jesus critica duramente a sua geração. Esta é uma geração má. Busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Por que Jesus critica essa questão do sinal? Porque estavam diante do próprio Jesus. Isto é, as pessoas diante de Deus mesmo, das suas obras, dos seus feitos, dos seus prodígios, não é capaz de crer e prefere ver mágica, prefere ver espetáculos. Sinais, nesse sentido aqui, muitas vezes nós mesmos pedimos sinais a Deus, são como que manifestações extraordinárias para levar a pessoa a crer. Mas não é necessário que haja manifestações extraordinárias quando o próprio amor de Deus já se manifesta. Por isso Jesus critica os sinais. E qual é o sinal de Jonas? Jonas tinha sido chamado antes por Deus a exercer a sua profecia, mas ele nega. E em vez de fazer o trabalho que Deus lhe havia pedido, ele embarca num navio para uma colônia de férias em Tarsis. Ali acontece um naufrágio e ele acaba na barriga do peixe, a baleia, como ficou no imaginário. Naqueles 3 dias que fica na barriga do peixe grande, Jonas se dá conta da besteira que havia feito, não aceitando o convite que Deus lhe havia apresentado, e se converte. Quando se converte, escapa da barriga da baleia, aceita a sua vocação de profeta e vai a Nínive. E converte uma nação inteira. Jesus retoma esse aspecto para se apresentar mais ou menos como um novo Jonas. Em que sentido? Jesus também ficará
3 dias oculto, no subterrâneo, sepultado, mas depois, com a força da sua ressurreição, permitirá a todos os povos da terra a salvação. Jesus diz ainda: no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará e condenará esta geração. A rainha do sul era uma estrangeira, mas que tinha vindo até o rei Salomão para colher a sua sabedoria divina. Jesus agora fala: aqui está quem é maior que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Portanto, Jesus é um profeta muito além do profeta Jonas. É um sábio muito além do sábio rei Salomão. Jesus é a plenitude da graça de Deus nesta terra. É a revelação completa do amor de Deus à humanidade. É aquele que opera a salvação de cada pessoa humana e de todo o gênero humano em si mesmo, na sua cruz e na força da sua ressurreição. E Jesus termina o seu discurso dizendo que os ninivitas se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e está aqui quem é maior do que Jonas. A pregação de Jesus é o anúncio definitivo de quem é Deus, de como Deus nos vê, de como Deus nos trata. Deus é o amor mesmo. Deus é a fonte de todo bem. Deus é beleza, Deus é bondade, Deus é verdade. Na pregação de Jesus, esse Deus pode ser encontrado. Portanto, para hoje o que nos é pedido? A conversão, que está sintetizada na primeira leitura. O que é converter-se? Orar a Deus com força, afastar-se do mau caminho. Encontrar um caminho novo, longe da opressão, longe do mal praticado ao outro, mas com ações de bem, de amor. Aquele amor que não espera nada em troca, nem a reciprocidade. A conversão que Deus espera de nós. Bom dia.